A maior parte de vocês que me procuram para fazer um tratamento minimamente invasivo para miomas como a embolização tem o desejo de preservar o útero para uma gravidez no futuro. Mas existe muita confusão e muita gente pergunta se é possível a gente ter uma gravidez depois de fazer um tratamento como a embolização. Já adianto para vocês que é sim perfeitamente possível e até é esperado que você consiga engravidar depois de fazer a embolização, e eu vou explicar alguns pontos que são muito importantes para você ter em mente antes de optar esse tratamento se você quer ter uma gravidez lá no futuro. Existem dois motivos principais pelo qual existe esse tipo de confusão, né? O primeiro é que a embolização ela é realizada por um médico chamado de radiologia intervencionista, né? Então é uma especialidade médica diferente da ginecologia e obstetrícia, e normalmente é o médico que faz o tratamento dos miomas na maior parte dos casos. Por conta disso, eles não têm, obviamente, né, de forma esperada, eles não têm a experiência com esse tipo de técnica, e muitas vezes existe uma certa confusão em relação ao tema. E o segundo motivo que isso acontece é que existe sim um fator que precisa ser conversado com todas as pacientes que vão fazer a embolização, né? Quando a gente faz a embolização, que é o fechamento dos vasos dos miomas, a gente pega um catéter muito fininho que vai lá na região dentro dos miomas e faz o fechamento dessa circulação com partículas. Até aí tudo bem, a gente faz esse fechamento com partículas de uma forma que essas partículas vão apenas para o mioma, né? Por quê? A circulação do mioma ela é maior do que a circulação do útero, então eu uso partículas que são grandes o suficiente para não chegar até o útero e ficarem apenas dentro dos miomas. Então a gente usa essa diferença anatômica para poder ter a certeza que as partículas não vão chegar no útero, e dessa forma o útero ele fica 100% saudável depois desse tipo de tratamento. Agora, o grande problema é que eventualmente o ovário pode estar compartilhando a mesma artéria dos miomas. E quando isso acontece, um pouquinho das partículas pode ir para o ovário. Principalmente pacientes acima dos 45 anos, existe uma chance de você evoluir com uma menopausa. O que isso quer dizer? Que às vezes você ia evoluir com a menopausa com 47, 48 anos, você pode evoluir com 46 ou 47 anos. Você pode trazer essa menopausa para antes. Então isso é um fator de risco que a gente precisa sempre conversar com as pacientes acima de 45 anos, tá bom? Se você tem menos de 45 anos, a chance disso acontecer é menor, tá? Praticamente zero. Os estudos não mostram uma diferença importante com a cirurgia convencional. Agora, a partir dessa idade, se você já tem mais do que 45 anos, precisa ficar bastante alerta que isso é um efeito que pode acontecer em 5 a 10% dos casos. Então, 90 a 95% das vezes não acontece, tá? Mas, se você se enquadra nessa idade, tem que ficar aí atento que isso pode ser um efeito que pode acontecer nos meses e anos seguintes. Agora, o tratamento dos miomas, ele depende sempre da localização e do tamanho, né? Por que eu estou dizendo isso? Se você tem um útero com muitos miomas ou um útero com miomas muito grandes, a cirurgia pode não ser muito indicada para você. E que aí, nesse caso, o cirurgião, né, o ginecologista, pode indicar a retirada do útero. E quando a gente retira o útero, naturalmente você nunca mais vai poder ter a gestação. Nesse contexto que a gente tem úteros com muitos miomas ou miomas muito grandes, onde já foi indicado uma retirada do útero, a embolização ela se encaixa perfeitamente para você. Porque neste contexto a gente consegue sim salvar o útero, preservando e fazendo o tratamento dos miomas de uma forma efetiva, com resultados acima de 90% dos casos. E aí sim você tem o útero preservado e pode perfeitamente ter uma gestação que normalmente a gente libera aí depois de 6 a 8 meses depois do tratamento, que a gente já sabe que aquele útero já se recuperou completamente, os miomas já reduziram o que tinham que ser reduzidos e aquele útero já voltou ao estado aí próximo do normal. Espero ter esclarecido mais essa dúvida. Se você ou mais alguém tem miomas e quer saber mais sobre a medicina minimamente invasiva, a radiologia intervencionista, clica aqui embaixo, se inscreve, e se você quer uma avaliação personalizada do seu caso, não se esquece, a gente tem um contato aqui embaixo para agendamentos de consultas online e presenciais aqui em São Paulo. Estou esperando vocês e a gente vai conversando nos próximos vídeos.